Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy. Muita informação com muito conteúdo para que você, empreendedor, você, empreendedora, possa ter melhores informações, mais conhecimento, melhores condições de fazer a gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA conta com o oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar que tem sempre o empreendimento certo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa encontrar aquele cantinho gostoso para viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos, aos empreendimentos já entregues, com poucas unidades à venda, da consultora Miramar. Ilhas Resort, Reserva Brasil, Viana, outros tantos empreendimentos, Navegantes, outros tantos empreendimentos que somente a construtora Miramar faz para você aqui em Santos, no litoral de São Paulo. Quer vir para o litoral de São Paulo, morar bem em Santos? Fique atento, então, aos lançamentos e aos empreendimentos entregues pela construtora Miramar. O QR Code vai aparecer ao longo do nosso episódio. É a oportunidade para você conhecer ainda mais e melhor a construtora Miramar. O canal da NTBA também conta com o apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo. Você que quer passar um final de semana com a sua família, seu lazer, para os negócios, hotel bem localizado, a uma quadra da praia, próximo aos principais atrativos turísticos, com fácil deslocamento para cidades vizinhas da costa da Mata Atlântica. E chama atenção aqui para o café da manhã do Palais Hotel em São Vicente. Café gostoso, um gostinho de casa de vó. Cuidado, feito, preparado com muito cuidado por toda a equipe da cozinha de alimentos e bebidas do Hotel Palais em São Vicente. O canal da NTB também com apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade para débitos e créditos, para emissão de guias para recolhimento de impostos e tributos, mais do que simplesmente fazer a contabilidade. SRM Contabilidade é sua parceira estratégica para a melhor gestão contábil da sua empresa, aliando tecnologia, sistemas de última geração com profissionais altamente qualificados. SRM Contabilidade. Queria aproveitar aqui e fazer uma rápida reflexão com você, empreendedor, com você, empreendedora. A gente sabe que na vida nós passamos por momentos de reflexão, para nos procurar melhor nos entender, compreender melhor quem somos, em que momento estamos da nossa carreira, se vamos empreender, como pensamos o nosso negócio. Mas algo que a gente também reflete, como determinadas pessoas conseguem fazer cada vez mais e melhor as coisas e a gente eventualmente não consegue? Você talvez empreendedor, você talvez empreendedora já se pegou pensando nisso. Por que fulano, ciclano, beltrano consegue fazer as coisas e eu eventualmente não consigo? É essa abordagem, é esse assunto e outros que serão tratados no seu episódio do canal da NTBA. Naquele cantinho gostoso, a conversa no café. Conversa no Café, trazida por NNA Santos, Consultoria e Projetos, a consultoria que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. A NNA Santos traz no episódio de hoje Maristela Lau. Seja bem-vinda, minha amiga, ao canal da NTBA. Olá, Alexandre, é um prazer estar aqui novamente, né? Prazer. Podendo transmitir um pouquinho aí do que a gente aprende, né? Para os empreendedores, né? Eu acho que essa talvez seja uma das grandes virtudes, né, Maristela? A gente compartilhar com o nosso semelhante, com os nossos amigos, com os nossos empreendedores, aquilo que dizem, né, que a gente apreendeu, né, que a gente conhece. E um tema que é bastante interessante, que a gente vai trazido por você, né, os 7 hábitos das pessoas e dos empreendedores altamente eficazes. Eu sei que você é especialista nisso, né, Maristela? Que dica você dá para a gente? Como que são esses 7 passos? Como a gente pode se desenvolver nessa jornada? Ai, muito legal, sou apaixonada, Alexandre, por esse tema, que eu conheci alguns anos atrás, e na empresa em que eu trabalhava, e foi o primeiro contato que eu tive com um livro, aliás, né,
o livro tem exatamente esse tema, né? Os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes. E aí eu fui fazer um MBA e dentro do MBA eu consegui me certificar dentro da empresa Franklin Covey, que é autorizada no Brasil para trazer esse conteúdo, né, que é um clássico, na verdade, que influenciou já milhões de pessoas no mundo inteiro, né? E é muito bacana, porque são 7 princípios, hábitos que a gente fala, mas que são princípios, que são paradigmas, que são questões que servem tanto para o nosso pessoal quanto para o profissional. Isso é E eu acho importante. importante. Não, eu queria falar que isso é importante, que a gente, quando começa, às vezes, pautar, são 7. Não ficam só nos 7, que os 7 foram condensados, né? E eu acho que você foi muito feliz quando você coloca, não é simplesmente para a nossa vida pessoal, é para a nossa vida empresarial também, né? Como que a gente pauta isso? Quais são esses princípios? Inclusive tem uma imagem bacana, eu vou compartilhar essa imagem aqui com quem está nos assistindo, para justamente perceber, né, todo esse diagrama. Né? E começa aqui com o primeiro hábito, né? Seja proativo. Vou passar aqui rapidamente, Maristela, depois eu gostaria que você discorresse sobre cada um deles. Então nós estamos falando aqui do primeiro hábito, seja proativo. O segundo hábito, comece com objetivos em mente. O terceiro hábito, faça primeiro o mais importante. O quarto hábito, pense no ganha-ganha. O quinto hábito, procure primeiro compreender para depois ser compreendido. O sexto hábito, crie a sinergia. E o sétimo hábito, afine o instrumento para que a gente possa, então, aproveitar todo o nosso potencial. Jornada longa essa, hein, amiga? Pois é, exatamente. Você percebeu nessa figura, que é uma figura clássica, né, dos 7 hábitos, que os 3 primeiros hábitos, eles são a vitória pessoal, e os 3 segundos hábitos, a vitória pública. Os 3 primeiros hábitos, vamos dizer, os 3 primeiros princípios, eles têm a ver conosco, eles dependem somente de nós, Alexandre. Verdade. Então, quando a gente fala e o que eu vou falar aqui dos 7 hábitos, então é algo que está aí à disposição de todos nós. Sem dúvida. Parece fácil praticar, mas não é tão fácil. Essa que é a questão, né? Então, o primeiro hábito, que é a proatividade, é justamente ser proativo, é justamente aquela questão da gente assumir as nossas responsabilidades, né? E porque nós temos o hábito, né, vamos dizer assim, de colocar sempre a culpa, né? Porque é o governo, é porque a situação, porque choveu. A gente sempre tem aquela questão de colocar, de colocar essa culpa em alguém, né? Vamos dizer assim, que não em nós mesmos. Então, assumir mesmo essa nossa responsabilidade é que nos torna proativos. Tem a ver com os nossos valores e princípios pessoais, né? Então, o que eu, né, assumo como responsabilidade na forma de como eu me posiciono, na solução dos problemas, enfim. Qual é o foco que eu dou para mim mesmo? Eu acho que eu acho que essa reflexão é importante, Maristela, porque é olhar para si mesmo. É você identificar, inclusive, seus potenciais e suas eventuais fraquezas. E todos nós aqui, como seres humanos, somos perfeitos aos olhos do Criador, e que nos fez com muito cuidado, mas todos nós temos, ao longo da nossa trajetória, a gente vai acumulando, né? Conteúdos, informações, habilidades, e isso vai nos dando fortalezas e, eventualmente, algumas coisas têm que ser ajustadas. Então, quando você chama a atenção e que a gente começa primeiro, né, olhar para nós mesmos, eu acho que é o primeiro passo, né, corajoso de enxergar de fato aquilo que nós temos de bom e aquilo que precisa ser aprimorado, né, Mari? Exatamente, é aquela postura de vitimismo, né, que muita gente tem, e quando a gente não tem, a gente começa a observar
muito claramente isso no outro, porque é muito fácil a gente entrar nessa onda de tá difícil, né? Aí eu vou e concordo, realmente tá difícil, né? Você entra nessa onda do vitimismo. E o legal que eu acho que o hábito 1 ser proativo traz, ele tem imagine duas circunferências, tá? Uma menor e uma maior. A do meio, a gente chama de o círculo da preocupação. E o círculo externo seria o círculo da influência, né? Aham. Quanto mais eu sobre o que eu tenho controle. Geralmente, quando a gente tem preocupações que fogem ao nosso controle, a gente não sai do lugar, a gente se paralisa, porque você fica preocupado com algo que você não vai conseguir resolver. Então, ele traz que quando você tira o foco dessas preocupações e começa a ter foco naquilo que você tem influência, você amplia o seu campo, o seu círculo da influência. E aí, quando você amplia o círculo da influência, você traz possibilidades, né? Diminui o círculo da preocupação, e tem gente que tem um círculo da preocupação enorme e de uma influência fica só um pedacinho. Então, a grande realidade é essa. No ser proativo é focar naquilo que nós temos influência. Preocupações nós vamos ter, mas o que não depende de nós, não tem como a gente influenciar, né? Sem dúvida. Então, esse é o grande ensinamento do hábito 1. Aí depende só de nós. Então, nos perceber, né, Alexandre? Depois a gente vai para o segundo hábito, para o segundo princípio, que é comece com o objetivo em mente. E aí, fazendo uma analogia com o empreendedorismo, quando a gente define lá na nossa empresa a visão, a nossa missão, os nossos valores, a gente está tendo na mente aonde a gente quer chegar, qual é o resultado final que eu quero. E quando eu falo ter em mente, não é você ficar imaginando, eu vou ser milionário, é além disso, né? Qual é o grande legado que eu vou deixar, que a minha Claro. empresa quer deixar? Qual é o legado que eu quero deixar para a humanidade, para a minha comunidade, onde eu estou localizado? Então, o foco aí do objetivo em mente é sempre o resultado final que eu quero obter, né? Então, ter essa compreensão clara dos meus objetivos tem que ser a nossa prioridade. E esse é o hábito 2. E aí, E aí, uma coisa está interligada à outra, porque nós estamos falando do ser ainda, da totalmente, persona. Da persona. da persona, exatamente. Eles estão totalmente interligados. Então, aí depende de quem? Depende de nós mesmos. Então, essa questão da gente empreender sem fazer um planejamento estratégico, sem fazer um plano de negócios claro, muitas vezes eles nos levam a exatamente aquela questão de você ter uma boa ideia, você colocá-la em prática, ela até pode dar certo, mas se ela não tiver consistência, ela não vai até o fim. A gente tem que ter um interesse genuíno pelas coisas, né, Alexandre? Sem A dúvida. gente tem que ser um conhecimento profundo daquele nosso negócio, então, para que ele seja sustentável. Então, o hábito 2, quando ele traz essa questão do objetivo em mente, ele nos traz exatamente esse mergulho para o que a gente quer, né? Para o nosso objetivo futuro. E aí, depois, ele vai caminhar para o hábito 3, que é primeiro mais importante. Então, veja bem, você trouxe bem isso, você falou da ligação. Se você não tiver o seu objetivo em mente, você não consegue priorizar o que é mais importante, porque você não sabe qual é o resultado, né? Sem dúvida. Então, e também, exatamente, com a postura proativa, porque quando a gente fala priorizar o mais importante, primeiro o mais importante, tem aquele quadro que todo mundo conhece da urgente, o urgente e o importante, por exemplo, né? O urgente é algo que era importante que não foi feito, ou que era relevante e não foi feito, ou não foi delegado, vamos dizer
assim, no mundo empresarial, porque às vezes você tem um vazamento que você precisa tomar resolver, e aí você não resolve porque você está com outras demandas importantes. Ok, mas delegar é algo que você pode delegar, porque aquele vazamento ele pode se transformar em algo urgente, e aí você ser tomado de surpresa a ter que parar tudo ou prejudicar todo um negócio por causa de uma demanda urgente. Quando a gente fala de urgente, é algo que é reativo, né? Que eu vou Sim, lá, que eu reajo a algo que aconteceu. E quando eu falo de importante, é algo proativo. Então, sem ó, dúvida. seja proativo, tenha o objetivo em mente. As coisas aí estão totalmente interligadas. A clareza do objetivo é que vai trazer você fazer escolhas do que é realmente importante. Aquela reflexão que a gente faz. Isso vai me levar a qual resultado? Qual o resultado? É onde eu avalio se realmente aquilo é importante, né? Saber dizer não, né? O saber dizer não, né? E fazer essas prioridades corretas, vamos dizer assim. Então, esses 3 primeiros princípios, eles trazem exatamente isso, essa questão pessoal, da gente se olhar para o nosso negócio, para o nosso empreendimento e enxergar essas coisas. São as básicas. Aí a Perfeito. gente, aí a gente Vamos passa. migrar para uma outra alçada agora. Exatamente, porque aí o autor ele traz essa questão da vitória pública. A vitória pessoal é quando isso se transforma em um hábito, esses 3 primeiros, e você começa a fazê-los sem nem sequer perceber, né? Sim, Que hábito é isso, né? A gente faz, e de repente você está fazendo naturalmente as escolhas certas, os pensamentos certos, né? As prioridades certas. Aí a gente vai para o segundo quadrante daquela figura lá, que é a vitória pública. E o primeiro hábito aí da vitória pública é o pense ganha-ganha. E aí, no mundo empresarial, quanto isso é importante, porque a gente vem culturalmente, Alexandre, de uma mentalidade de escassez. verdade. Para eu ganhar, alguém tem que perder. Não é assim? A Verdade. gente é dessa forma, a gente nas brincadeiras, sempre alguém tem que ganhar e alguém tem que perder. E é importante que as soluções elas podem ser buscadas mutualmente. Então só vale se eu ganhar, Alexandre, e você Pra ganhar. ganhar. Sim, Se eu ganhar e o meu colaborador perder, está errado. Se o meu colaborador ganhar e eu perder, está tá errado. errado também. Se os dois, se os dois perdem, também está errado. Agora, se os dois ganham, aí sim a gente tem um hábito legal. Então, sempre que a gente vai fechar um negócio, a gente vai fechar uma venda, vamos lá, o vendedor, né? É um ganha-ganha. Eu tenho uma solução que é muito boa para aquela pessoa, para aquela empresa. Então, é exatamente isso, né? Não é o ganhar a qualquer custo, né? Então, esse hábito, ele traz aí essa, esse espírito de colaboração e essa busca por acordos, por objetivos comuns. Então, eu Dúvida. acho que é uma mentalidade, e aí eu trago assim, que é uma mentalidade muito que o brasileiro tem, uma visão que se tem lá fora do brasileiro, né? Que é o jeitinho brasileiro, né? Sim, Que a sim. gente dá o jeitinho para a gente ganhar e sem pensar nas consequências do que aquele ato, do que aquele jeitinho pode estar trazendo em prejudicar alguém. Então, se prejudicou, se não vale, né? Então, o hábito 4 é o pense ganha-ganha. Então, sempre esse pensamento. Então, aí já está dependendo de outro, né? Sem dúvida. Então, fica a vitória pública. Aí a gente vai aí navegar pelo hábito 5. O hábito 5 é procure primeiro compreender e depois ser compreendido. E aí eu falo, é a comunicação pura, né? Sem É dúvida. a coisa mais importante que a gente tem, a comunicação, né?
Então, ele fala muito do ouvir com empatia. E aí, nos dias de hoje, eu te digo, quantas vezes a gente está frente a frente com um cliente, com até na nossa família, muitas vezes, né? E aí a gente já está ali com o celular na mão, preocupado em olhar alguma coisa. É não estar presente, É né? não estar presente. É o não estar presente. Ou você está, muitas vezes, eu estou aqui e eu estou frente a frente com o meu cliente e ele está me trazendo alguma coisa e eu já estou pensando na resposta, elaborando aqui na minha mente a resposta que eu tenho que dar para ele. Então, são essas distrações que ocorrem e que a gente precisa estar focado em estar presente, em Claro. realmente ouvir com empatia, né? E aproveitar aquele momento, né, Mari? Exatamente, isso aí é que é a comunicação efetivamente eficaz, né. E aí, é uma comunicação de ouvir, né, Alexandre? Sim, Ouvir mesmo, sem distrações, vamos dizer assim. Então esse é o princípio, o hábito 5 que a gente deve praticar para ser eficaz. E aí a gente vai para o hábito 6. O hábito 6 é crie sinergia. E aí também tem toda essa relação com o hábito 4, ganha-ganha, com o hábito 5, ouvir, procure primeiro compreender e depois ser compreendido. E o hábito 6 ele traz essa crise sinergia, porque é justamente isso, quando a gente traz, como que a gente cria sinergia, né? É exatamente quando a gente cria confiança. E para a claro. gente criar confiança, a gente precisa estar ali, presente. Volto aqui no hábito 5. Se você me traz uma demanda, eu te escuto com uma escuta ativa, eu consigo trazer uma resposta, uma solução para você que efetivamente te atenda. E nesse momento, eu ganho a sua confiança. Sem dúvida. É como a gente Nesse costuma até brincar, Mari, tem uma grande transportadora cujo slogan dela é o seguinte: entender para atender. Quando você olha Isso, isso numa assinatura, né, de uma grande transportadora, você começa a entender que, de fato, perceber de fato as demandas, as necessidades, para que eu possa, através da compreensão, poder ofertar a solução, a melhor solução. a É melhor isso solução. é isso que nos dá. E essa questão da sinergia também tem a ver com o envolvimento. Porque a partir do momento que gera um laço de confiança, um estreitamento, há esse envolvimento que isso. O resultado sempre será melhor do que isoladamente. Que a sinergia é exatamente isso, né? O resultado, né, das forças unidas produz um resultado maior do que aquilo que eu faço isoladamente. Então Ex é esse contexto, né? Exatamente isso. E quando você gera confiança até, né, porque quando eu crio essa sinergia, eu posso te abrir uma vulnerabilidade minha, né, Alexandre? E nesse momento vem as ideias, você me dá uma ideia, então existe essa troca de ideias, né? Então é muito bacana isso, né? Quando a gente consegue ter essa sinergia aí com outras pessoas, porque a gente cria soluções, né? É Cria exatamente soluções em isso. conjunto. E como você disse, o resultado do coletivo ele é muito maior do que seria o resultado individual, Sem dúvida, sem dúvida. né? E aí, então fomos os três princípios da vitória pessoal, depois da vitória pública, e aquele que estava na figura em volta é o afine o instrumento, né? E aí, o que falar em empreendedorismo sobre afiar o instrumento? A gente tem ferramentas aí fantásticas. Eu, como exemplo, eu trago o próprio PDCA, né? Sem Que é dúvida. você tá sempre ali avaliando os teus resultados, verificando o que não deu certo, o que está bom, o que não está. E é muito bacana isso. No livro tem uma história que fala do lenhador.
Eu não sei se vocês já ouviram falar, se você já ouviu falar, o lenhador que estava, foi uma competição entre um jovem lenhador e um velho, um ancião lenhador, né? E aí eles foram para aquela competição, quem cortava mais árvores. E o lenhador jovem, ele olhava e de repente ele viu o senhor sentado lá. E ele olhava meio de costa, via ele meio sentado e não tinha bem certeza ali, vai ser fácil eu ganhar porque ele está ali, ó, o velhinho está descansando, né? E assim foi a competição e ao final, na contagem, o velho lenhador ganhou do jovem, né? E qual é a moral da história, né? A moral da história é porque ele não entendia como que ele conseguiu, né? Sim. E todos os momentos que ele estava ali sentado, na verdade, ele estava afiando o machado dele, né? Era o afiando o seu machado, né? E aí é justamente essa analogia que a gente traz para o nosso desenvolvimento pessoal, né? O próprio canal NTBA, ele traz aqui muito conteúdo de qualidade, de uma diversidade de conteúdo, quer dizer, está aqui disponível, hoje a internet tem isso, está disponível para a gente, né? E muitas vezes a gente sofre por não afiar o nosso instrumento, né? Por não buscar essa ajuda, por não estar em constante aprendizado, porque o aprendizado é constante, não tem como a gente parar, né? Então, esse equilíbrio aí, tem que fazer esse equilíbrio da nossa vida pessoal, a nossa saúde mental, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, a nossa saúde emocional. Então, é um conjunto de coisas que nós, né, principalmente os empreendedores, num mercado muito competitivo, e muitas vezes a gente deixa para depois, né? Sim. Tá aquele probleminha, preciso fazer o exame, vou deixar mais para frente, porque agora não dá, e você vai deixando, né? E, na verdade, tudo isso é aquela amarração de afiar o nosso instrumento, da gente estar inteiro, né? De nós estarmos inteiros, né? Nessa jornada empreendedora, né? Eu acho que esse é Então, um dos grandes desafios, né, Mari? A gente está íntegro para encarar todos os percalços do dia a dia, porque eles vão aparecer. Eles vão aparecer. Exatamente, eles vão aparecer. E quando a gente tem esses princípios, Alexandre, a jornada se torna mais leve, eu diria assim. Sem dúvida. Porque se você está bem, com energia, você encara qualquer problema. Porque os problemas, como você falou, vão existir. Não existe uma vida sem problemas. Isso é mais pura verdade. Não existe, a não ser que a gente não esteja vivo, aí não temos problema, mas, do contrário, estaremos sempre enfrentando desafios, e nos nossos negócios e nas nossas vidas pessoais. Então, por isso que eu digo que os 7 hábitos, ele mudou a minha vida, Alexandre. Realmente ele mudou a minha vida, porque foi algo que eu aprendi e que eu transformei tanto a minha vida pessoal como a minha vida profissional, como minha carreira profissional, quando eu resolvi empreender, foi é a base de tudo. Sim. Hoje eu não percebo, hoje simplesmente eu não percebo. Já está na roda viva. Já está no automático, né? Vamos dizer assim, essa prática, né? E como isso é relevante até na questão das pessoas que eu me relaciono, nas escolhas que eu faço, nas parcerias que eu faço, né? Isso traz uma clareza muito grande, porque se eu sei o que eu quero, se eu sei onde eu quero chegar, se eu sei quais são os meus valores, o que eu prezo na minha vida, né? O que eu prezo na minha vida pessoal e na minha empresa, né? Quais são os valores que eu quero para a minha empresa,
quem é que eu vou trazer para a minha empresa, quais são os colaboradores que eu vou trazer para a minha empresa, qual é o tipo de mentalidade. E assim, o mais legal é quando a gente se desafia a ajudar o outro a pensar diferente, né? Isso mesmo. Então, porque quando a gente recebe as demandas, quando a gente recebe as pessoas e os problemas, e a gente traz as soluções, e eu demorei até para ter esse tipo de consciência, vou te dizer, porque é uma consciência, Sim. né? E eu fico pensando, às vezes eu falo alguma coisa para alguém, a pessoa, alguém que eu enxergo assim de longe, que eu tenho um conceito altíssimo, e eu trago uma informação e a pessoa fala: "Nossa, mas eu não tinha pensado nisso. Isso mudou como eu estou enxergando, ou mudou". Então, como é relevante a forma como a gente lida, né, com nós mesmos e com o outro, né. Eu acho que esse é o Pessoas grande desafio, Mari, esse é o grande desafio. Mari, eu sei que a conversa com café passa rapidinho, o café nem esfria. Eu poxa, já queria muito agradecer a tua participação no episódio do canal da NTBA, já sabendo que você vai voltar outras vezes, né? Batendo papo aqui ao vivo obrigada. conosco, isso é muito gostoso, trazendo essa informação, esse conteúdo e essa generosidade de compartilhar com os nossos empreendedores o teu conhecimento, a tua inteligência. Muito obrigado pela tua participação, Mari. Alexandre, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui e estou sempre à disposição, é só chamar. Muito obrigado, viu? Até a próxima. Um oferecimento da construtora Miramar, que tem um empreendimento certo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, encontre o seu cantinho gostoso para viver com muito conforto, com muita tranquilidade, com muita segurança. Veja os lançamentos e os empreendimentos já entregues pela construtora Miramar, com apoio de Palais Hotel, sua melhor opção de hospedagem em São Vicente, no litoral de São Paulo, para o lazer, para os negócios, para passar um final de semana, cafezinho gostoso da manhã com gostinho de casa de vó. Hotel Palais, em São Vicente, sua melhor opção de hospedagem no litoral de São Paulo. SRM Contabilidade, parceira estratégica do seu negócio, aliando tecnologia, aliando profissionais altamente qualificados para fazer com excelência a contabilidade, a gestão contábil da sua empresa. E também com a NNA Santos Consultoria e Projetos, que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!